Graça e paz. Hoje meditaremos no Salmo 125. O Salmo 125 é um dos textos bíblicos mais conhecidos. Se você nunca leu o Salmo, deve ter ouvido algum corinho com suas belas palavras. O Salmo retrata 3 tipos de pessoas e talvez você seja uma delas. O salmista retrata, primeiro, aquelas pessoas que confiam no Senhor, outras negociam com os inimigos e, por último, aquele grupo de pessoas que escolhem o caminho errado. Alguns comentaristas acreditam que este salmo foi escrito no período de Esdras e de Neemias, depois do exílio babilônico. Haviam pessoas que estavam dificultando o trabalho de Neemias. Poucos foram os homens desta geração que confiaram verdadeiramente no Senhor e experimentaram os benefícios da fé e da fidelidade ao Senhor. O salmista nos concede várias razões para viver uma vida de fé. E a primeira razão apresentada pelo salmista é que a fé nos mantém firmes. A segurança e a estabilidade espiritual são características dos que caminham pela fé. A cidade de Judá possuía alicerces firmes e não podia ser abalada. A igreja está edificada sobre Cristo Jesus, a rocha inabalável. E ainda que sejamos açoitados pelas ondas da vida, estamos com os pés firmados na rocha eterna, a qual nos mantém salvos e protegidos. A segunda razão apresentada pelo salmista é que a fé nos mantém obedientes. No livro de Neemias retrata a triste situação de alguns israelitas gananciosos que exploravam o seu próprio povo. Mas o Senhor havia prometido que o cetro dos ímpios não iria durar, ou seja, eles não seriam guiados por um governo que incita o pecado. O predomínio do mal facilita o pecado de todos, mas o Senhor não permitiria que isso durasse para sempre. A terceira razão apresentada pelo salmista é que a fé nos mantém em oração. Devemos orar e confiar na ação soberana de Deus. Jesus nos ensinou a orar sem cessar e não desanimar. Às vezes parece que a resposta de Deus está demorando, mas ainda assim devemos continuar em oração, esperando nele a solução para todas as nossas aflições. O salmista ora: faze o bem, Senhor. Ele sabe que todo bem procede de Deus. Por isso, mantenha uma fé viva, e manter os olhos fixos em Deus é confiar na sua providência. Por fim, a última razão que o salmista nos apresenta é que a fé mantém a nossa esperança. Aqueles que confiam no Senhor sabem que um dia Deus julgará aqueles que desobedeceram, os desobedientes, ainda que por ora pareçam escapar impunes do juízo. Não é fácil para o homem trilhar o caminho mais estreito. Entretanto, nós sabemos que este caminho conduz para a vida eterna. Para o cristão, o futuro não lhe traz insegurança, pois temos Jesus ao nosso lado. Mas para aqueles que pecam de forma deliberada e não se arrependem de seus pecados, o futuro é uma grande incerteza, pois em seus corações é melhor que Deus não exista, porque, caso ele exista, terão que prestar contas de todos os seus pecados. A vida de fé é difícil, mas mais difícil ainda é a vida daquele que não tem fé neste mundo e no porvir, porque sofrerão aqui e na eternidade. Que o Senhor então os livre dessa condenação e nos conceda um excelente dia debaixo da sua graça, da sua misericórdia e também da sua paz.